Boa tarde. Vídeo subsequente do antecessor. Dia 2/10/2020. Mês de outubro. Ok. Praticamente agora 3h44 da tarde. 15 para as 4 da tarde. Ok. Sexta-feira. Então, aqui é Cleverson Borges. E vamos ir para administrador. Que as questões são 2.219 questões. E vamos ver se conseguimos de 20 questões. Ok, de 1 a 20. Iniciando agora. Sobre essas informações. Corrigir o próximo. Então tá, 2014. Administrador 2014, perdão. Vamos nessa. A operação onde o recebimento e a administração de produtos, são feitos sem a passagem das etapas de armazenagem e retirada e denominada como armazenagem. Tá. Então, a operação é alguma coisa. A operação onde o recebimento de não tem. A operação de recebimento que recebe alguma coisa. A operação onde não tem o de. A operação onde o recebimento e a distribuição de produtos são feitos sem a passagem das etapas de armazenagem e retirada é denominada como armazenagem. Driver tracker books container crosstalk. Alternativa A. Corrigir, tá errada. É a alternativa B. É crosstalking. Ok, alternativa B é a correta. A que eu marquei é errada, tá errado. Mas a alternativa B, cross-docking. Ok, próxima. Vamos lá. Com base na lei número 9.704 de 1999, que estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. Julgue os próximos itens. Qualquer autoridade de menor grau hierárquico, em uma organização pública pode iniciar um processo administrativo desde que não tenha sido definida cortesia legal específica para esse fim. Então, ele quer saber se é qualquer administrativo, né? Sobre administração pública federal. Então, se é qualquer hábito. Não, é que marcar o P. Corrigir é a A, é o correto. A palavra correta é a A. Eu marquei a B, é incorreto. Próxima.
Ok, comercial. Fechar. Ok, vamos lá. No que tange no que tange a improbidade administrativa e ao processo administrativo federal, julgue os seguintes itens: em inquéritos que apurem crime do improbidade administrativa, é válido a autoridade administrativa responsável pelo inquérito decretar a indisponibilidade dos bens do indiciado, pois a presunção de inocência é um direito considerado protegido. Improbabilidade administrativa. Isso. Então, se ele é administrativo, isso, vamos reler novamente. Isso. Em inquéritos em apurem crime de improbidade. Inquéritos, eles apuram crimes improbidade administrativa. É vedado a autoridade administrativa, as autoridades, né, responsável pelo inquérito decreta a indisponibilidade indisponibilidade dos bens. É dos bens do indiciado que mataram. Pois a presunção de inocência é um direito constitucionalmente protegido. Marquei A, vamos corrigir. É errado, não. Era a letra B. A correta é a letra B, que é errado. Próxima. Ok. Vamos lá. A quarta questão. Considere que em determinada organização considere em que determinada organização tenha se instalado um conflito entre dois grupos de colaboradores. Cada um deles identifica com uma visão específica sobre a melhor estratégia para a consecução dos objetivos traçado no plano de metas. Objetivos, planos de metas. Aprovando para a equipe na qual atuam para gestão do conflito instalado, foi proposta a adoção da abordagem estrutural que procura. Um deles fez adoção de uma proposta. Isso. Uma proposta, um meio de que saia bem essa estalagem. Vamos lá. Minimizar as diferenças entre os grupos. Identificado objetivos que possam ser compartilhados por eles, que é a questão 1. Questão 2. Reproduzir a diferenciação dos grupos por meio do
reagrupamentos de indivíduos, de maneira que os grupos conflitantes se tornem parte de uma unidade maior? Questão 3. Reproduzir o conflito por meio da modificação do processo e intervenção no objetivo do conflito. Está correto que a se afirmar apenas em alguma delas. Pode ser a 4. Questão B. Pode ser a 2 ou a 3. Questão C. A 1, a 3. D. A 1 só. Para mim é a D. Não é. Ai. Assim, me perdi. Ok. Se perdeu. Então vamos continuando daqui, já que se perdi naquela. Eu não sei se era correto. Aqui errado. Ok, então vamos nessa. Restituindo, né? Uma fiquei sem responder porque não deu para voltar atrás. Vamos lá. Em uma situação hipotética, a Câmara dos Deputados, por 2/3 de seus integrantes, admitiu a acusação contra o presidente da República para praticar o crime de responsabilidade. Até tal situação, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o afastamento do presidente da República do exercício de seu mandato. Exercício do seu mandato. Tá. Quiseram afastar ele. Não tava lá. Será automático em virtude de decisão soberana da Câmara dos Deputados, única com atribuição para deflagrar o processo de impedimento contra o presidente da República. O Congresso, ele quer impedir contra essa acusação ao presidente. Então tá, a B. Dependerá da instituição do processo pelo Senado. Depende da instituição do processo pelo Supremo Tribunal Federal. D. Dependerá do resultado do julgamento do processo pelo Senado Federal, por conta do princípio constitucional da presunção de inocência. Dependerá de decisão específica e a respeito da presidência da Câmara dos Deputados, ratificada pelo presidente do Senado Federal, vez que o afastamento não decorre de recebimento de acusação nem instituição do processo contra o presidente da República. Então vamos ver se é aí. Vamos corrigir. É a B. A letra B. Marquei aí. Que está errada. Então acerta a letra B. Por quê? Dependerá da instituição do processo pelo Senado. Então ok. Próxima.
Vamos esperar o comercial. Ok. O comercial acabou? Vamos lá. A sexta questão. Considere que determinada entidade. Considere que determinada entidade integrante da administração indireta pretenda implementar planejamento estratégico, utilizando, com metodologia o balancete, scorecard, PSC, em sua etapa inicial de diagnóstico institucional. Foi utilizada a matriz SWOT com o objetivo de identificar na análise dos aspectos externos da organização. Então, as análises. Considere que determinada entidade integrante da administração indireta pretende uma coisa, implementar planejamento estratégico, fazer alguma estratégia, utilizando como metodologia o balanceamento, Scorecard, BSC é banco. Fazer algo. STORT é o objetivo de identificar na análise de aspectos externos da organização ameaças e oportunidades e créditos otimistas e pessimistas. Créditos otimistas e pessimistas, desafios e competências requeridas. Se desafios e competências requeridas, fatores exógenos e endógenos, variedades críticas e neutras. Então, ameaças e oportunidades, cenários otimistas e pessimistas, desafios e competências requeridas. Querem planejar. Vamos ver se é a C. Eu marquei a C. Corrigir. Tá errada. É a letra A. Ameaças e oportunidades. Ela tá planejando mesmo. Uma ameaça e uma oportunidade. Então, a letra certa é a A. Eu errei com a letra C. Próxima. Tá. A sétima. Acerca dos conceitos e das tecnologias relacionados à internet, ao Internet Explorer 8 e a segurança da informação, julgue os itens subsequentes. O principal protocolo que garante o funcionamento da internet é o FTP, responsável por permitir a transferência de
transferência de hipertextos e a navegação na web. Certo ou errado? Certo. Corrigir. Tá errado, porque eu marquei a letra A, mas o correto, o certo é a letra B. Eu errei com a letra A. Corrigir. Ok, vamos ver. Questão 8. De acordo com a previsão legal, para fins de contrato, o empregador não poderá exigir do empregado comprovação de experiência prévia no mesmo tipo de atividade por tempo superior a 6 meses, 1 ano, 8 meses, 3 meses ou 4 meses. Vou marcar D. Corrigir. É a letra A, 6 meses. 6 meses. Então, errei com a letra D. O correto é a letra A. Próximo. Esperar. Comercial. Acabou. Vamos lá. Questão 9. Rand Bank 1995 identifica 5 partes básicas de uma organização. Dentre elas, e que é definida com aquela onde se encontram os analistas, suas assessorias e auxiliares de apoio para prestação de serviços e organização é denominada tecnoestrutura, núcleo operacional, linha intermediária, cúpula estratégica, assessoria de apoio. Ok, vamos ver algumas dessas. Então, Miss Deng, Hailey Miss Deng, nome de alguma coisa. Ok. Vamos lá. Identifica 5 partes básicas de uma organização. Dentre elas, a que é definida, a que é mesmo real, com aquela onde se encontra os analistas, suas assessorias e auxiliares de apoio para prestação de serviço, que ela é para prestação de serviço, e organização é denominada tecnoestrutura, intermediária, cúpula, assessoria de apoio. Então vou marcar A. Marquei A, corrigir. Tá certa? Uma pelo menos. Correta porque é tecnoestrutura. Tá. Acertei uma. Tá, a correta era a 9. A. Então agora não voltamos para trás. Vamos lá. A respeito de noções de organização administrativa, julgue o item a seguir. A organização administrativa é normalmente estabelecida por lei e excepcionalmente por decreto e normas inferíveis. É decreto e normas.
quando não se exige a criação de cargos nem se aumenta a despesa pública. Certo ou incorreto? Organização administrativa, julgue os itens a seguir. A organização administrativa é normalmente estabelecida por lei, e especialmente por decreto e normas inferiores quando não se exige a criação de cargos nem se aumenta a despesa pública. Vamos ver a corrigir. Tá correta. Porque se ela não cria nada, não é exigido por lei. Próximo. Correto. Vamos lá. A 11. Duas questões certas. Vamos lá. A respeito de controle da administração pública, julgue os itens a seguir. O controle administrativo é o poder de fiscalização e correção que a administração pública exerce sobre seus próprios atos. Na administração direta, decorre do poder de autotutela. Na administração direta, decorre do poder de autotutelar, que permite à administração rever os seus próprios atos. Eles podem rever seus próprios atos. Na administração indireta, decorre do poder de tutela sobre as respectivas entidades e se circunscreve aos limites fixados por lei. É isso, vamos ver. Marquei a letra A, corrigir. É correto? Certa resposta. Comercial. Ok. Acabou, vamos lá. Questão 12. 3 certas. Vamos lá. A Tribuna da Justiça de um ente de federação, não é de um ente de federação da federação ultrapassou o limite máximo de despesa com pessoal, que era de 1.740 bilhões. O limite foi ultrapassado em 2.110 milhões no segundo quadrimestre de 2 vezes 12. De acordo com as disposições da LRF, Manual de Demonstrativos Fiscais MDF, o órgão deverá eliminar pelo menos 70 bilhões até o final do primeiro quadrimestre, pelo menos 105 até o final do terceiro quadrimestre. Vamos pegar B. Corrigir. Errado. Eu marquei a B que está incorreta, está errada. Acerta a letra C. Todo o excesso até o final do primeiro quadrimestre de 2 vezes 13. Ok? A letra certa é a C. Próximo, vamos lá. Questão 13.
Questão 13. Com base nas disposições do capítulo da Seguridade Social da Constituição Federal de 1988, CF, bem como na regulamentação das suas políticas. Julgue o item a seguir. De acordo com as diretrizes constitucionais do Sistema Único de Saúde, SUS, as ações e serviços de saúde devem ser descentralizados no sentido de atender toda a população brasileira, sob o comando único do Ministério da Saúde. É correto? Marcar. Corrigir. Incorreto. É a B. Certo é a B. Mas eu marquei a próxima. A gestão por resultados na administração pública brasileira esteve relacionada com a seguinte mudança institucional ou legal. Esteve relacionada com a seguinte mudança institucional ou legal. Descentralização, letra A, descentralização das políticas sociais, letra B. Criação da burocracia, C. Criação do Departamento Administrativo do Serviço Público, D. Criação de organizações sociais e expansão da administração indireta. Tá. Democracia. Não, democracia não. Vou marcar a letra C. Corrigir. O certo é a letra D. Criação de organizações sociais. Organização social. Então tá, marquei errado. Letra D. A correta é a letra D. Marquei errado. Repetindo. Marquei a letra C. Correto é a letra D. O certo é a letra D. Próximo. Comercial. Ok. Vamos lá. Com relação a abordagens da administração da clássica e contingencial. Julgue os itens a seguir. Segundo a visão sistemática, as organizações são sistemas constituídos pelos indivíduos em interação com o ambiente. Assim, a ênfase passa a ser dada ao ambiente e às demandas, desde que provocam impactos na organização. Ok. Com relação às abordagens da administração, é algo que administra, da clássica e contingencial. Julgue os itens a seguir. Segundo a visão sistemática, algo de sistema, as organizações são sistemas constituídos pelos indivíduos, organização e seus indivíduos, em interação com o ambiente, ele interage com o ambiente. Assim,
a ênfase passa a ser dada ao ambiente e às demandas, desde que provocam impactos na organização. É o certo, então. A, corrigir, tá errado. E a letra B, eu marquei a letra A. Próxima. Aqui, ok. A gestão estratégica procura dar respostas às organizações numa área onde a única certeza é a mudança. Portanto, suas decisões normalmente ocorrem de forma imprevisível, depende da iniciativa pessoal e tem capacidade de mobilizar toda a organização em torno da liderança. Então, capacidade é a sua liderança. De acordo com a pessoa, né? Então, a gestão estratégica procura dar respostas às organizações numa era onde a única certeza é a mudança. Portanto, suas decisões normalmente. B. São técnicas complexas, depende de estruturas hierárquicas verticais e visam eliminar as incertezas ambientais. C. Não dependem dos dados precisos, recorrem a métodos intuitivos e têm visão de curto prazo. Não são rotineiras, mobilizam grandes recursos e estabelecem precedentes para decisões futuras. Resumo de simulações computacionais são muito caras, mas capazes de prever eventos futuros. Então, marcar D. Marquei a D. Corrigir, tá correta. A D tá correta, porque aqui, ó, não são rotineiras. Você tem que ver as coisas, tem que ter certeza, né? Então tá. Então a correta é a D, marquei a D. Não são rotineiras, não são rotinas. Mobilizam grandes recursos e estabelecem precedentes para decisões futuras. Tá, você tem que tomar suas decisões futuras. Ok. Próxima. Ok. Dentre outras hipóteses, não é possível a União intervir no Estado para manter a integridade nacional, repetir invasão estratégica, garantir o livre exercício da função jurisdicional do Estado-membro. É o que ele não deve fazer. D. Assegurar o cumprimento de decisão judicial advida do Superior Tribunal da Justiça. Exercer o policiamento ostensivo no hipótese
notícia de organização criminosa de âmbito estadual. Tá, vamos marcar aí. Corrigir. Tá certo. Aí, tá correto. É do Estado mesmo. Exercer o policiamento ostensivo. Policiamento ostensivo na hipótese da exigência de organização criminosa de âmbito estadual. Pois é, próxima. Então tá correto aquela lá. Comerciais indesejáveis, sai. Isso. Agora, próximo. Julgue os próximos itens relativos Julgue os próximos itens relativos às receitas e despesas públicas. Receitas e despesas públicas. Ok. As despesas de exercícios. As despesas de exercícios anteriores referem-se às despesas de exercícios encerrados, para as quais a época o orçamento não consignava crédito próprio, nem havia saldo suficiente no balanço financeiro. Não, deve estar incorreto, marcar B. Corrigir, tá certo. Tá incorreto mesmo, porque não existe isso, claro que. Próxima. Ok. Falta duas questões. Márcia atravessou movimentada via pública. Fora da faixa de pedestre e quando estava na pista central exclusiva para ônibus, foi atropelada pelo coletivo de sociedade empresarial, concessionária de serviços público de transporte coletivo. O motorista conduzia o ônibus com velocidade compatível com a permitida para o local e observando o dever de cautela ordinário que lhe era exigível. Ponto. Em decorrência do atropelamento, Márcia faleceu e seus genitores ajuizaram ação indenizatória em face na sociedade empresarial. Sociedade empresária. Analisando as circunstâncias fáticas descritas, é correto afirmar que: letra A. Seria caso a aplicação da responsabilidade civil objetiva pela teoria do risco administrativo, mas em razão de evidente culpa exclusiva da vítima, incluísse a
responsabilidade da concessionária pela ausência do elemento no nexo casual. Culpa dela, né? B. Seria caso de aplicação da responsabilidade civil subjetiva porque o dano foi causado por empresa privada e não pelo poder público, mas a razão da evidente culpa exclusiva da vítima inclui-se a responsabilidade da concessionária? Isso. A B está mais certa. Não obstante a evidente culpa exclusiva da vítima, como se tratar de responsabilidade civil objetiva, mantém-se o dever de indenizar por parte da concessionária independente da comprovação da culpa ou dolo agente. Não obstante a evidente culpa exclusiva da vítima, como se trata de responsabilidade civil subjetiva concessionária, independente da comprovação da culpa ou dolo do agente. Aplica-se a responsabilidade civil subjetiva da concessionária do serviço público, levando-se em consideração a natureza do contrato de transporte. No valor da indenização deverá ser reduzido porque a vítima concorreu para o resultado danoso. Para mim era B, mas vamos ver aí. Corrigir, eu marquei a letra E. Corrigir, tá errado, a letra A. Seria caso da aplicação da responsabilidade civil, é a responsabilidade dela, objetiva pela teoria do risco administrativo, mas em razão da evidente culpa exclusiva da vítima, inclui-se a responsabilidade da concessionária pela ausência do elemento no sexo casal. Nexo casual. A culpa é dela mesmo. Ok. Então, correto é a letra A, mas eu marquei errado, a letra E. Próxima. Ok, vamos nessa. A operação de estudo. No processo de organização de arquivos, considere no estabelecimento de referência cruzada que é um mecanismo adotado quando o conteúdo do documento se refere a dois ou mais assuntos. Não, a pergunta é o seguinte: a operação do estudo, que é uma operação que você está estudando, no processo de organização de arquivos, você está estudando algum arquivo, consiste na. Então, é alguma dessas. Vamos lá, a letra A. Estabelecimento da referência cruzada, que é um mecanismo adotado quando o conteúdo do documento se refere a dois ou mais assuntos. Isso. B. A letra B. Guarda o documento no local devido
pasta, caixa, estante ou armário, de acordo com a classificação dada. C. Leitura de cada documento a fim de verificar sobre que assunto deverá ser classificado e quais as referências cruzadas que lhe corresponderão. Essa é a mais conclusiva. Verificação de código número atribuindo ao assunto de que trata o documento. Entendimento, quando necessário, da utilização de ícone. Ok. Marca a letra C. Marquei a letra C. Corrigir. Tá certa? É a letra C. O que está escrito lá? Leitura de cada documento a fim de verificar sobre que assunto deverá ser classificado. Qual é a teoria? Qual as referências cruzadas que lhe corresponderão. É isso mesmo que é a letra C. Próximo. Ok, comercial. Ok. Então é o seguinte, você completou o simulado. Veja o resumo do seu desempenho. Corretas 7 de 20. Errei. Acertei 7 de 20 questões. Tempo decorrido 50 minutos e 33 segundos. Repetindo, 50 minutos e 33 segundos. Então, é isso. Até mais.